e valorizar toda obra criada por Deus. Então, de pé, com o coração cheio de gratidão e alegria, vamos cantar o canto de entrada. Quando
Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Caríssimo povo de Deus aqui presente, a vocês que vieram celebrar com toda a igreja essa solenidade de Pentecostes, a igreja que hoje ela se congrega, se reúne para relembrar a promessa que Jesus fez aos seus discípulos, que permanecessem em Jerusalém para experimentar a fusão do Espírito Santo. Que esta celebração de Pentecostes seja um revigoramento da nossa caminhada, do nosso engajamento no serviço da evangelização da nossa igreja. A cada um de vocês também que nos acompanha pelas redes sociais, que vocês também se sintam agraciados pela presença do Espírito Santo, para que nós possamos celebrar menos indignamente esta Eucaristia, atendendo ao apelo, ao convite que Jesus nos faz, para que nós possamos nos aproximar da mesa da palavra, da mesa eucarística. Permitamos que o Senhor Jesus venha transformar nossa alma, nosso espírito, que nos faça pessoas felizes, pessoas de Deus, que Ele possa humanizar e divinizar cada um de nós na sua misericórdia. Consciente que nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados a Deus Pai, cantemos o ato penitencial. Glorifiquemos ao Cordeiro de Deus, cantando o hino glória. Você
atendei nossos pedidos. Glória a Deus, atendei nosso clamor. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus dos altos céus, paz na terra a todos nós. Vós somente sois o Santo, glória a Deus. O Senhor, glória a Deus. Com o Espírito divino, glória a Deus. De Deus Pai no esplendor. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus dos altos céus, paz na terra a todos nós. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira e todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. O Espírito Santo, no qual fomos batizados, leva-nos a falar a linguagem do amor, forma em nós um só corpo unido e nos torna portadores da paz e do perdão. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vem
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
brilhar nos céus, um raio de luz, vinde vários sóis, dai aos corações vossos sete dons, com um som que acalma, ó sede da alma, trouxe alívio, vinde, num amor descanso, na aflição remanso, num calor aragem, enche luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, sem a luz se acorde, nada o homem pode, nem o bem a bem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai um doente, cobrai um criaduro, guiai um escuro, um fio aquecer. Dai a vossa igreja, espera e deseja vossos sete dons, dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. De pé, clamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Vinde Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está em nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo.
A quem perdoares os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero falar no seu Evangelho, a paz dos nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Caríssimo povo de Deus, a igreja, ela na sua história, ela tem consciência de que a sua identidade está resumida na figura da Santíssima Trindade. Então, a nossa fé de cristãos batizados é uma fé trinitária, ou seja, nós acreditamos na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. E por nós acreditarmos nessa Santíssima Trindade, que é o fundamento da fé da igreja, nós não podemos dizer eu amo mais o Pai, ou eu amo mais o Filho, ou eu amo mais o Espírito. Não. A igreja não nos ensina a amar o Pai, o Filho e o Espírito Santo de uma forma diferente. São três pessoas que formam um único Deus, em plena comunhão e em plena unidade trinitária. Então nós não podemos dizer, não, eu gosto mais do Filho, ou eu lembro mais do Filho nas minhas orações, ou me apego mais ao Filho, não. O Pai, como nós bem aprendemos no Catecismo da Igreja, o Pai, Ele cria, Ele é o Criador de tudo, o Criador do universo, o Criador da terra, o Criador de todos os seres vivos, inclusive o Criador da raça humana. O Filho, Ele é gerado pelo Pai, Ele veio com a missão de salvar a humanidade. E Ele cumpriu a sua missão, como diz a própria palavra de Deus, sendo obediente ao Pai até a morte de cruz. Mas o Espírito Santo, ele não foi gerado como filho. Se vocês olharem no primeiro capítulo do Evangelho de João, nos fala que desde o princípio o Verbo já existia. Como ser divino, como pessoa divina, Jesus ele já existia antes mesmo de ser encarnado, antes de ser gerado no ventre de Maria. Então é um mistério da fé. Então, toda a catequese da igreja, todo o ensinamento da igreja se resume numa palavra: fé. É preciso ter fé. É preciso acreditar no ensinamento da igreja. O Espírito Santo, que foi prometido por Jesus à sua igreja, à sua comunidade, de fato, ele veio. E ele permanece junto à igreja. Então, qual é a origem do Espírito Santo? Nós sabemos qual é a origem do Filho, nós sabemos de como o Filho foi gerado, que ele procede do Pai. E o Pai procede de quem? É um mistério, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Mas o Espírito Santo, a igreja vai dizer que ele é a origem, ele procede da pessoa do Pai e do Filho, desta união de amor do Pai com o Filho. E dessas três pessoas da Santíssima Trindade sempre estiveram juntos desde o início. Desde o início. É o mistério da fé que a igreja confiantemente acredita. Então, por isso que, quando nós professamos e confessamos a nossa fé na Santíssima Trindade, nós devemos fazer com a nossa mente, com o nosso coração e a nossa vida. Eis a preocupação da igreja, meu povo.
A igreja tem essa preocupação para que de fato nós entendamos desta forma a doutrina, a fé na Santíssima Trindade, para que nós não saiamos por aí procurando outras experiências, outras formas de fé, para entender a razão do nosso existir. Nós não temos necessidade de estar procurando outra espiritualidade. Nós não temos aquele que foi enviado à humanidade por intercessão, porque Jesus rogou ao Pai. Ele havia dito aos apóstolos: é preciso que eu retorne ao Pai, mas eu não vos deixarei sós, vocês não ficarão órfãos, porque eu rogarei e pedirei ao Pai que Ele envie o Espírito Santo. Por isso vocês devem permanecer em Jerusalém, porque Ele virá sobre vocês. Vejo que neste Evangelho, nesse trecho do Evangelho de João, nos conta que os discípulos não perderam a fé, mas porém estavam reunidos em um contexto com as portas fechadas, por medo. E qual era o medo dos apóstolos, dos discípulos? De sofrerem as mesmas consequências que Jesus sofreu, de serem presos, de serem perseguidos. Mas, no decorrer da história da igreja, nós vamos perceber que os apóstolos, os discípulos sofreram, foram perseguidos, foram presos, foram martirizados, mas porém não perderam a fé, porém não perderam a crença no Espírito Santo. Então, a igreja, enquanto ela mantiver de portas fechadas, ela ainda não tem experiência do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é esta força de Deus, este sopro, essa dádiva divina que coloca no coração dos apóstolos, dos discípulos, das discípulas, a coragem de escancarar as portas da igreja e proclamar para os quatro cantos do mundo que Jesus é o Senhor. Como nós ouvimos aqui no testemunho de Paulo, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser do Espírito Santo. Por que Paulo fala isso? Porque, como nós sabemos, Cristo foi rejeitado em vida como pessoa humana, a ponto de dizer que ele estava possuído pelo demônio. Após sua ressurreição, ainda continuou a incredulidade em Jesus por parte de algumas pessoas. Então, coube a igreja a testemunhar que de fato Jesus, mesmo que tenha sido crucificado, mesmo que tenha sido condenado à morte de uma forma terrível, mas aquele homem é sim o libertador de Israel, é o Cristo, é o Ungido de Deus que os profetas haviam falado. Então era preciso que a comunidade apostólica reafirmasse isso, senão as pessoas iriam colocar em dúvida a divindade de Jesus. Como que Deus permite ser crucificado? Como que Deus permite ser derrotado pela força humana na cruz? Isso é um mistério de fé. E como nós bem sabemos, Cristo não foi derrotado. O Pai o ressuscitou na força do Espírito Santo, na força de Deus. Então, celebrar esse domingo de Pentecostes é reafirmar o nosso batismo, a nossa crisma, reafirmar inúmeras orações que nós, como homens e mulheres de Deus que somos, inúmeras vezes nós recorremos ao Pai, e inúmeras vezes nós devemos recorrer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
porque é Ele que conduz a igreja. Nós somos parte vivas desta igreja. Vejam a tamanha graça, a dádiva a qual nós fomos agraciados. É Deus que nos chama a participar do banquete eucarístico. É Deus que nos santifica. É Deus que se fez igreja, se faz igreja e nos convida a sermos membros vivos desta igreja. A igreja, o templo, é uma representação da igreja espiritual que somos nós. A igreja templo é importante porque é um espaço onde nós nos congregamos, onde nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus. Mas cada um de nós carregamos a igreja espiritual dentro de nós, porque como nós bem sabemos, Paulo também vai dizer que nós somos o quê? Templos, morada de quem? Do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente. Todas as vezes quando nós paramos para rezar, a reza Santo Terço ou oração espontânea, nós fazemos isso pedindo a presença de quem? Da Santíssima Trindade. E quem está presente junto ao Pai e ao Filho? O Espírito Santo. Então a experiência, toda a experiência missionária da igreja é impulsionada pelo Espírito Santo. Todos os carismas, os dons que nós temos na nossa igreja é dado por nós, pelo Espírito Santo. É Ele que nos capacita, é Ele que encoraja a igreja a continuar de pé, a ser esta força, a ser esta coluna espiritual para nós. Então, quando nós glorificamos o Pai, quando nós glorificamos o Filho, quando nós adoramos o Pai, adoramos o Filho, estamos também adorando o Espírito Santo. Porque não podemos dividi-los, não podemos separá-los, porque conforme também diz a igreja, a Santíssima Trindade é a comunidade perfeita. A plena comunicação, a pleno entendimento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que esta linguagem que o mundo precisa compreender. Qual é a linguagem do Espírito Santo? É a linguagem do amor. Por isso, na primeira leitura, diz que havia pessoas de inúmeras cidades. Havia ali não somente judeus, mas havia pessoas de inúmeras cidades, simbolizando o quê? Com a chegada do Espírito Santo, a igreja entende, ela vai interpretar, vai compreender de uma forma nítida a mensagem de Jesus, que o plano salvífico de Deus é o quê? Ele é a universalidade da raça humana. Como nós sabemos, a primeira aliança ela era restrita, somente o povo hebreu, somente o povo que era oriundo das 12 tribos de Israel, era destinatário da salvação na primeira aliança. Com Jesus que veio a segunda e definitiva e eterna aliança, a salvação ela se abrange, ela se estende a todo o universo. Ou seja, todos os povos são chamados a experimentar a graça santificante do Espírito Santo. Para isso a igreja ela dialoga com as culturas, dialoga com os povos, sem negar a sua fé, sem diminuir o potencial do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O fato de a igreja dialogar com as outras culturas, com as outras religiões, não é que a igreja está no mecânico, não é que a igreja necessita buscar em outras culturas, em outras espiritualidades, aquilo que por si só ela já tem. Mas a igreja dialoga com as outras culturas, com os outros povos, tentando mostrar o porquê que ela crê
crer na Santíssima Trindade? Por que a sua fé se fundamenta, né, no agir do Pai, no agir do Filho e no agir do Espírito Santo? Caríssimos irmãos, essa solenidade de Pentecostes é justamente para lembrar que nós, embora provavelmente aqui talvez 99% de nós fomos batizados quando éramos crianças, mas todos nós lembramos da nossa crise, ou deveríamos nos lembrar o quanto foi emocionante a nossa crise, o quanto foi emocionante reafirmar o nosso compromisso quando o bispo ungia a nossa fronte, o quanto que a gente estava ali cheio da graça, reafirmando, agradecendo a igreja, agradecendo a Deus por, embora, como diz também Paulo, embora nós sejamos vasos, né, como vasos de barro, mas nós carregamos dentro de nós um dom preciosíssimo, que é a graça de Deus. Então veja, nós não somos descartáveis para Deus, nós não somos inúteis para Deus. E aí, permite dizer, tem um salmo que diz que nós somos as pupilas dos olhos de Deus. Né? Nós sabemos que a pupila ela é fundamental para que nós tenhamos uma visão perfeita, correta, clara. É importante. Então, nós somos, no sentido espiritual, nós somos as pupilas de Deus. Então, seja qual for o trabalho missionário, o trabalho pastoral, o serviço que você executa na igreja, continue fazendo com amor. Continue fazendo com amor. Porque nós seremos recompensados. Não é porque o Pai está dizendo, é o Cristo que diz. Cristo fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele diz: quem perseverar até o fim, ou seja, quem estiver com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo até o fim, receberá não nesta vida, mas receberá na outra vida, na vida eterna, o prêmio da bem-aventurança. Em outra passagem ele vai dizer: servo bom e fiel, servo bom e fiel, como foste fiel em tão pouco, te confiarei muito mais. Vem alegrar-se comigo do banquete do Cordeiro. Então pensamos ao Espírito Santo nesta noite, que Ele possa purificar a nossa alma, purificar o nosso coração, que Ele nos ensina sempre a amar, a perdoar, dar a cada um de nós o dom de discernimento. Todos nós precisamos deste dom para discernir aquilo que é essencial para a nossa vida, aquilo que é essencial para a nossa felicidade e aquilo que nós devemos descartar. Nem tudo que se apresenta como sendo algo bom, se nós formos analisar, avaliar, nem sempre é. Se nós estiver em sintonia, se nós estiver conectado com a mensagem do Evangelho. Então, para nós, rezemos também pelos jovens, pelos adolescentes que estão se preparando para receber aqui neste ano o sacramento de Santo Cristo. Rezemos pelos seus catequistas, que sejam excelentes educadores da fé, que mais do que testemunhar pelos livros, pela materialidade, testemunham pela fé. A esses jovens, a esses adolescentes, o quanto é maravilhoso ser cristão católico. Peça uma igreja que ama o Pai, uma igreja que ama o Filho, uma igreja que ama o Espírito Santo. Então, nesse momento, convido a vocês, juntamente ao coral, acho que é a canção que o Padre Fábio de Mello gravou há alguns anos, que todos nós conhecemos. Incendeia a minha alma. Aí, enquanto o coral vai cantando, você pode fazer sua oração pessoal, fazer a revisão de vida, pedindo para que a Espírito Santo vai iluminar o seu coração, curar tudo que em você acha que vai ser curado. Aí você reza, você ficar em casa, vocês que estão viajando, pelos enfermos, pelos doentes, pelos desanimados, seja quais forem as
vamos transformar tudo isso em prece por meio desta canção. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu por nossos pecados, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Apresentemos a Deus Pai as preces da Assembleia. Após cada prece, todos respondam: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Sobre a Igreja em percurso sinodal, sobre as comunidades cristãs, sobre as nossas famílias, sobre os doentes desanimados, sobre os povos e nações. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos em vosso nome. Enviai o vosso Espírito, Senhor, da terra toda face renovai. Vinde em nós,
Maria Augusto, aniversários, que há 7 dias foi chamar este mundo à presença do Pai. Que Deus augure a sua vida, misericórdia, rezemos ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Tudo isto nos pedimos ao Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. O Espírito de Deus converte as oferendas do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo e nos torna sempre mais unidos na fraternidade e no amor. Apresentemos nesse momento, diante do altar do Senhor, nossas famílias, com tudo que somos e que temos. Vem agora, minha força, fazer a minha entrega, minha oferta. Te ofereci meus sonhos, minha glórias ideais, e pedi que houvesse em mim tuas maravilhas. Renova minha vida, meu Jesus, pelo teu sangue tua cruz, eu quero hoje renascer. Entrego a minha vida em tuas mãos, é todo teu meu coração, és minha oferta que apresento nesse altar. Estou em paz com os irmãos, feliz eu apresento minha oferta. Sabes que é tão pouco o que eu tenho para ofertar. Então toma, Senhor, todo o meu ser. Renova minha vida, meu Jesus, pelo teu sangue, tua cruz, eu quero hoje renascer. Entrego a minha vida em tuas mãos, é todo teu meu coração, és minha oferta que apresento nesse altar. Renova minha vida, meu Jesus, pelo teu sangue, tua cruz, eu quero hoje renascer. Entrego a minha vida em tuas mãos, é todo teu meu coração, és minha oferta que apresento neste altar. Neste altar. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por todas coisas o sacrifício, para a glória do seu nome, para o reino de todas as igrejas. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério desse sacrifício e nos manifeste toda a verdade segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação. Dá-nos graça sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar a plenitude dos mistérios pascais, derramar hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da igreja, é Ele quem dará a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordando de alegria pascal,
e aclamamos vossa bondade cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois estas oferendas derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isso é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro,
cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Rosalvo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai de vossa filha Maria Augusta, que há 7 dias chamada deste mundo à vossa presença, concedeu-lhe que, tendo participado da morte de Cristo no batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, todos os nossos familiares, parentes, conhecidos, os nossos irmãos da fé que nos antecederam na vida eterna, e todos que partiram desta vida, acolhejam tua voz da luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em que nós nos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que deste mundo procederam, a fim de louvar e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convite dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso, que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protege todos os perigos, enquanto vivemos na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de receber a palavra, mas dizer as palavras que eles façam.
Jesus.
Deus quer ser. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que bom é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina ciência, que como eterno faz sem ver. Tu vês por fora, Deus vê a essência, pensas que é plano, mas é nosso Deus. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que bom é Jesus. Dai-nos, Senhor, um teu conselho e nos façamos para homem, mulher, jovem e velho, enviaremos ao Santo Amor. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que bom é Jesus. Senhor, vem dar-nos a fortaleza, a santa força do coração. Só quem vencer vai ser nossa presa, para quem luta, Deus é o pão. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que bom é Jesus. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que me destes para que cresça os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna redenção por Cristo nosso Senhor. Vamos sentados para a gente fazer agora um momento de homenagem à Nossa Senhora. Naquele momento de coroação, as crianças vão vir e vão coroar a Nossa Senhora. Então fiquemos assim, em silêncio, pós-comunhão, coração cheio de gratidão a Deus, agradecendo a Ele por todas as graças, por nos ter dado o Espírito Santo, que nos guia, que nos conduz, que nos fortalece, que nos ilumina. Nesse mês de maio, todo dedicado a Nossa Senhora. Geralmente nesse mês as ruas se enfeitam, as casas montam os altares, rezamos as novenas, os terços, as igrejas se enchem de flores. E nós, seus filhos e filhas, nos preparamos para ofertar à Santíssima Mãe de Jesus uma coroa com as nossas orações, com as nossas alegrias, com as nossas dores, com os nossos anseios, com nossas dúvidas, com nossos sonhos, mas principalmente com o nosso amor e a nossa gratidão. Estamos aqui reunidos
para louvar a Deus, junto com Maria, a mãe de Jesus e a mãe da Igreja. Ela é presença materna em todas as nossas celebrações litúrgicas e uma intercessora generosa, fiel, advogada e corredentora nos planos de salvação do Pai. Mãezinha do céu, eu só sei te amar, eu venho aqui para te coroar. Recebe, ó Maria, lenço de
noite, quarta-feira, oração de Nossa Senhora, aqui na Igreja Matriz. Também queremos lembrar que o quiosque está aberto. O SCC está lá com deliciosos jantares esperando vocês, tá? Quando sair da igreja, por favor, dá passeio do quiosque para jantar. Boa noite. A comunidade católica Shalom vai fazer um convite muito especial para os jovens. É para um evento que vai acontecer agora no mês de julho, no período das férias, de 7 a 9 de julho. Um evento muito especial chamado Desperta, que é o Seminário de Vida do Espírito Santo. É um conjunto de coisas maravilhosas que Deus nos reserva e que tem tudo a ver com aquilo que nós inclusive estamos celebrando hoje, de Pentecostes, o Espírito Santo que nos visita. E o Desperta é justamente essa ocasião para nós nos encontrarmos com Deus, recebemos a efusão do Espírito Santo, o Espírito Santo vindo sobre nós. Então vai ser uma ocasião muito especial, uma experiência maravilhosa que vale muito a pena você conhecer. Ela disse que vai ter, claro, a espiritualidade, mas também uma para os jovens, de descontração, para as férias mesmo. Também vai ter noites festivas, apresentações artísticas, brincadas, novas amizades. Então, se você se interessar, você pode procurar alguém do Shalom, visitar o Centro de Evangelização, que está aberto toda terça-feira, às 7 horas da noite, ou então visitar o Instagram, Shalom.Paraguai. Então, fica esse convite muito especial para nós experimentarmos. É isso que nós vimos hoje na liturgia, né? O Espírito Santo que nos visita, como nós vimos na primeira leitura, e também o próprio Jesus soprando sobre os discípulos dele, o Espírito Santo. O Desperta é essa verdadeira ocasião para nós recebermos esse Espírito de Deus. Então, fica esse convite muito especial para vocês, jovens da nossa cidade. Boa noite, vamos à nossa agenda semanal, os nossos compromissos. Aqui amanhã, segunda-feira, dia de texto dos homens, às 19 horas aqui na Igreja Matriz. Terça-feira, o Círculo Bíblico se reúne com os 4 grupos nos bairros de nossa cidade, trocando informações com os coordenadores. Quarta-feira, como já dito, às 18 horas temos o texto das mulheres antes da coroação. Então, às 18 horas, as mulheres que estão vindo, no momento do texto das mulheres, está o seu encontro às 18 horas, logo após a coroação de Maria, às 19 horas. Quinta-feira temos a adoração e exposição do Santíssimo Sacramento, logo após a Santa Missa, a partir das 18 horas, aqui na Igreja Matriz. Sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, temos Santa Missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus às 19 horas e confissões pela manhã, a partir das 8 horas da manhã. Sábado, aqui no Salão Paroquial às 8 horas da manhã, temos a reunião do CPP, Conselho Pastoral Paroquial. Então, todos os coordenadores de grupos, movimentos e serviços são chamados a estar conosco. À noite, Santa Missa na Monte Alberto, na Igreja Nossa Senhora da Saúde, às 19 horas. Como foi informado, a comunhão será apenas no segundo sábado. No domingo, Santa Missa às 7 e 19 horas. Todos os registros fotográficos e vídeos você nos acompanha nas nossas redes sociais, no nosso Facebook e no nosso Instagram. De segunda a sexta-feira, você também nos acompanha no programa Volta Paróquia, na Rádio Líder FM. Temos a aniversariante aqui, o nosso ministro Bruno. Vamos virar as palmadas para ele. Antes dos parabéns, vamos aqui fazer o rito litúrgico para pagarmos o sino pascal. De pé. Irmãos e irmãs, na noite da vigília pascal, aclamamos Cristo nossa luz e acendemos o sino pascal. A luz do céu nos acompanhou nestes 50 dias. Neste dia de Pentecostes, ao concluir o tempo pascal, o círio é apagado. Este sinal nos é tirado para que, educado na escola pascal do Mestre ressuscitado, agora nos tornemos a luz de Cristo, que se irradia
como uma coluna luminosa que passa no mundo para iluminar os irmãos e irmãs e guiar no caminho do reino definitivo. Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus. Dignai-vos, ó Cristo, acender as nossas lâmpadas da fé, que em vosso tempo, elas se refundem constantemente, alimentadas por vós, que sois a luz verdadeira e eterna. Sejam iluminados os ângulos cinzentos do nosso espírito, e seja expulso para longe de nós as trevas do erro e da falsidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Cantemos parabéns para os aniversariantes da semana, do dia. Bruto, cadê você? Se alguém fez aniversário durante a semana, estiver aqui entre nós, pode vir também com o Bruno, para receber as bênçãos pelo dom da vida. Que Jesus abençoe. Desejo a vocês uma boa semana de muita paz, muita prosperidade, muita oração. Que Deus possa protegê-los em vossa chegada, em vossa saída, no local de trabalho, no local de moradia, onde vocês andarem. Lembrai-vos sempre que o Pai, o Filho e o Espírito Santo caminham com vocês, não só do vosso lado, mas dentro do vosso coração e da vossa mente. Não está bênção, não. Vamos pedir para que o Senhor nos abençoe com a sua chuva de bênção, chuva de graça sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre o local de trabalho de vocês, para quem estuda, sobre os locais que a gente circula no nosso dia a dia, pedindo a bênção não só para nós, mas a bênção também para toda a cidade de Paraíba. Há uma chuva de graça aqui. Muito alegres, a graça do Espírito Santo. Vai se molhar, a voz semente vai
vocês, a pastoral que assumiu a liturgia, os cordeiros autônomos, o coral, e as crianças e adolescentes que fizeram a coroação de Nossa Senhora. É tão simples, né, seguir a igreja, né, que as crianças sabem seguir a igreja. Então, que vocês, o Espírito Santo, as capacitem cada vez mais para que vocês tenham sempre a disponibilidade de seguir a igreja. O Senhor esteja convosco. Após a invocação, responde amém. Deus, Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure em sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, nos faz perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendito Senhor seja a vossa força e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma santa noite a todos, paz e bem. Paz e bem. Na graça do Espírito Santo, grande intercessão da Virgem Maria, graça da terra. Vem, Espírito. Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, Espírito Santo.
Thank you.